Olá, eu sou Pedro Aurélio Teixeira, repórter do canal Energia, e a convite da Abidan estou à frente da 7ª edição do NuclearCast. Agora a gente conversa com o Clédio Alatello, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Clédio, é um prazer ter você aqui no NuclearCast. E eu queria começar essa nossa conversa pedindo para você falar um pouco como está, fazer um panorama aí da gerência de rejeitos, da gestão dos rejeitos, aliás, como está a atuação da Comissão Nacional. O que você pode falar para quem está assistindo a gente sobre a gestão dos rejeitos? Primeiramente, quero agradecer o convite, porque é importante a gente falar sobre essa questão, né? Como povo, né, a gente não fala muito do rejeito em geral, né? Pois é, até eu pedi para você explicar para o pessoal o que é o rejeito radioativo. Então, assim, rejeito radioativo é aquele material que já foi usado, que já teve uma utilização humana e que contém radionuclídeos acima dos limites permitidos pela legislação. Ou seja, por que esses limites são colocados? São limites ou que a gente não conhece os efeitos, ou são limites que os efeitos já são um pouco danosos, seja para a população, seja para o meio ambiente. Então, a definição exata, né, é todo material que foi de atividades humanas, gerado por atividades humanas, e os contaminantes, os radionuclídeos que lá presentes, estão acima dos limites de liberação. Então, esses são os rejeitos. Os rejeitos no Brasil, eles são muito bem regulados. Nós temos normas muito bem feitas, organizadas para regular esses rejeitos. E eles são divididos em diversas classes de acordo com a meia-vida de cada elemento, com a toxicidade, seja ela biológica ou toxicidade ambiental, ou talvez até por algum tipo de contaminação que pode ser visual, pode ser outro tipo de volume, por exemplo, volume muito grande e tal. Então, a maioria dos rejeitos produzidos no Brasil é de classe 2.1. O que é isso? São os rejeitos radioativos que tenham radionuclídeos com meia-vida em torno de 30 anos. Por que 30 anos? Porque 30 anos é aquele rejeito que em 300 anos ele vai estar em limites naturais. Então, por que eles chamam meia-vida curta? Porque as gerações vão conseguir acompanhar esse decaimento desse rejeito. Aí, vou colocar aqui um pouquinho sobre decaimento, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é decaimento. Eu tenho 2 exemplos. Por exemplo, o ser humano nasce, quando ele tem 30 anos, ele está no máximo da sua energia. Quando ele está com seus 60, se ele não cuidar direito, ele vai estar com a metade. Então, aí a gente falou que foi uma meia-vida. Quando ele estiver com 90, ele já caiu da metade para metade. Já está precisando de mais pessoas para ajudar, dependendo do tipo de vida que ele leve, né? Então, a meia-vida é isso. É o tempo necessário para que a atividade de um radionuclídeo caia pela metade. Eu posso dar o exemplo também, por exemplo, do carvão de churrasco. A gente compra o carvão, ele é pretinho, então na hora a gente acende, ele vai ter energia. Vai ter uma energia, né? Ele vai ficar vermelho, vai assar o seu churrasco. À medida que vai passando o tempo, e aí são poucas horas, né? Ele vai decaindo, vai ficando de novo no estado inicial. Então ele perde aquela energia que ele tem, mas ele tinha aquela energia lá dentro. Então é mais ou menos isso que é o decaimento. Para ficar mais simples, porque se for falar de atividade alfa, beta, é mais complexo. Então os rejeitos radioativos são esses. O maior volume de rejeitos gerados pela operação e pelo uso da energia nuclear são os rejeitos dessa classe 2.1. E é para esses rejeitos que a gente está buscando uma solução para armazenamento definitivo desse rejeito. Agora, a gerência de rejeitos no Brasil, em termos de energia nuclear, né, na cadeia da energia nuclear, ela é muito bem... Primeiro, a gente tem uma regulação muito boa, a gente tem um órgão, uma autoridade que fiscaliza esse material e que organiza. Temos institutos de pesquisa que ajudam a solucionar questões com relação aos rejeitos radioativos. E temos uma questão mais interessante. A gente, quando viaja de avião, né, o avião ótimo, então, para onde vão os aviões quando eles não funcionam mais? Eu não sei. Sua calça jeans, quando ela é destruída, a indústria têxtil, a gente não sabe o que acontece. Agora, a gerência de rejeito no Brasil e no mundo, ela é muito bem normalizada. No mundo, pela Agência Internacional de Energia Atômica. No Brasil, a gente tem convênio com a Argentina, que aqui regionalmente a gente se organiza. Então, a gente sabe
quando e onde estão os rejeitos. Seja ele usado para a medicina nuclear, seja ele usado numa indústria. Então, a gente tem essa organização. Primeiro porque é um dever e depois porque é um direito do cidadão saber onde estão. Então, essas informações são todas abertas, principalmente no site da Agência Internacional de Energia Atômica. Ela tem os nossos relatórios, tem um relatório específico só para rejeito radioativo. Então, de 3 em 3 anos, os países se reúnem e explicam onde estão, o que estão fazendo para desenvolver. E o interessante da nossa área é que a solução de um país pode ser aplicada para outro, a gente troca muita informação a respeito. Então, a gente tem assim, uma capacidade de troca, de melhoria muito rápida. E o principal objetivo do rejeito, de quem trabalha na gerência de rejeitos radioativos é, primeiro, não gerar rejeito radioativo quando não é preciso. Se gerar o mínimo possível e ter um cuidado muito grande com o trabalhador que trabalha nessa área para preservar a saúde dele, para que ele possa fazer esse gerenciamento correto. E não menos importante, as gerações. A gente tenta proteger a população, o meio ambiente e visando também o tipo do Centena, que é o projeto que eu coordeno. Daqui a pouquinho a gente quer conversar mais sobre isso. Proteger também as gerações futuras, que não estão aqui quando esse material foi produzido. Legal. E agora, você até me corrige se a data estiver errada, acho que ano passado foi lançado o Projeto Centena. Ano passado? Não, o Projeto Centena é mais longo que isso. Então, aí eu queria que você falasse um pouco como é que está o andamento desse projeto, explicar também no que ele consiste, a relevância dele para a área nuclear, para a sociedade, o que você pode contar aí do Projeto Centena? Toda indústria, né, a indústria em geral, o objetivo dela é ter um produto vendável, né? Ou um produto que alguém vai trabalhar ou vai usar e tal, ou um serviço. Na indústria nuclear não é diferente, né? E aí cada um tinha que tá cuidando dos seus rejeitos separadamente. O objetivo do Projeto Centena, desde quando ele foi concebido, é o quê? É a gente guardar esses rejeitos de maneira segura num único lugar. E aí, diferentemente das outras indústrias, o nosso produto é guardar esse rejeito e gerar soluções para toda a cadeia da área nuclear, para cuidar melhor dos seus rejeitos. Então, o Centena é o Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental. E ele tem duas funções. Guardar definitivamente os rejeitos da classe 2.1, que eu citei anteriormente, e depois desenvolver pesquisa e desenvolvimento, né, e inovação em toda a área de gerência de rejeitos. Não só para esses rejeitos que estão guardados lá, viram esses 4 objetivos, né, diminuir rejeito, tratar ele com cuidado e tal, mas também para outros tipos de rejeito e também, quiçá, os rejeitos perigosos, outros rejeitos que não são radioativos, mas que talvez sejam mais perigosos do que esses que a gente lida. Então, o Centena tem essa visão de ser um centro de excelência na área de rejeitos, mas é um centro de excelência mundial. A gente quer realmente mostrar para o Brasil e para o nosso continente e também para a Europa e para toda a Ásia, a África, que a gente sabe fazer, a gente cuida bem do nosso rejeito. E também para fazer essas parcerias que eu falei anteriormente, fortalecer essas parcerias para que a gente gerencie cada vez mais e melhore o nosso rejeito. E tem local, prazo, já está definido? Pois é, nós temos, como eu disse, né, a gente tem uma normativa muito forte na área de rejeitos radioativos. Nós temos uma normativa que nos traz diretrizes para selecionar o local. Então, durante 2 anos, 2 a 3 anos, nós trabalhamos na seleção do local, escolhendo o lugar mais adequado para que a gente pudesse colocar o Centena. Então, dessa busca toda, que foi, nós usamos como primeiro alvo a região Sudeste, porque são os maiores geradores de rejeito, né? Estão aqui na região Sudeste, e aí no processo final nós temos 5 locais, um preferencial e 4 locais opcionais, né? Alternativos a esse.
E aí agora a gente está trabalhando nesse local. Por que que ainda a gente não divulgou o nome do município e do local que a gente vai trabalhar? Porque tudo isso tem que ser primeiro conversado com a comunidade, a gente tem que explicar para eles, tem que verificar como que eles entendem esse nosso trabalho, o que que é que a gente não vem para trazer dano, a gente veio para trazer ciência e tecnologia para um local que vai ser conhecido no mundo como um lugar de excelência para armazenar rejeitos e fazer pesquisa na área de gerência de rejeitos. E assim, quais são os maiores desafios aí nessa área da gerência dos rejeitos? O que vocês enfrentam aí? Teria como escolher um principal aí? Qual seria o eleito? Um desafio que a gente tem muito grande, até vai na área de vocês, é a falta de conhecimento das pessoas. As pessoas, no Brasil, a gente tem uma oralidade muito grande, poucas pessoas leem sobre o assunto. Então, a maioria dos assuntos sobre gerência de rejeitos aparece nos jornais. E, às vezes, tem um viés de desconhecimento que o público não vai buscar. Hoje em dia, embora a gente tenha muita informação, por exemplo, meu projeto tem uma página inteira. Se alguém procurar Centena, nós temos Instagram, temos como chama, LinkedIn, temos Facebook, temos todas essas informações. Então, assim, a maior parte é esse medo. O que a gente tem assim, que explicar é exatamente que as pessoas não tenham receio do nuclear. Tem uma frase muito boa da Marie Curie, que ela fala: na energia nuclear não tem nada que temer, tem que se conhecer. Então, é uma frase que é muito importante, porque esse é um desafio enorme. E o outro desafio é exatamente, como a gente está no final da cadeia, muitas vezes a gente não tem a notoriedade junto aos órgãos governamentais para que a gente mostre toda a importância de quem trabalha com a gerência de rejeitos para que todo o ciclo nuclear tenha uma vida saudável. Se a gente sabe onde vai colocar o material, você pode desenvolver aqui e perguntar: estou gerando esse rejeito, posso diminuir esse rejeito? Como que eu faço? Onde que eu vou guardar no final? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Não é um conhecimento de física nuclear, de engenharia nuclear, nada disso. É um conhecimento da própria coisa de casa. Como que você separa os seus rejeitos dentro de casa? Partindo desse princípio, o que você está pensando? Qual que é a filosofia? E por isso que aí, às vezes, vêm os outros fatores, né? Financeiro, a parte mesmo de interlocução. Mas o primeiro é esse receio, sabe? Isso que a gente quer desmistificar. Ok, Clédula, queria agradecer, chegamos ao final aí desse nosso bate-papo aqui no NuclearCast. Queria agradecer a tua presença aqui, conversei com Clédula Tello, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Continuem conectados aqui com a gente no NuclearCast. Até a próxima. Muito obrigada.